Receita nova no canal. Hoje a gente vai de doce. Bolinho de chocolate low carb. Fácil, prático e muito gostoso. Eu vou até fazer hoje duas alternativas dele aqui. Uma que vai na caneca, para você só bater e colocar no micro-ondas. E vou testar aqui já ao vivo, vamos ver se vai dar certo. Colocar nessa forminha aqui dentro para também levar para o micro-ondas. Ou a gente pode colocar na forminha e já colocar até na air fry, tá? Também é uma opção, eu faço bastante bolinho lá em casa, sendo na air fry e vai bem rápido. Acredito que no micro-ondas ele vai um pouquinho mais rápido, mas vamos ver como é que vai ficar. Então bora de ingredientes. O que vai nessa receita, tá? Um ovo, certo? Uma colher de sopa de cacau em pó, então tá aqui. Vocês podem também colocar canela para quem gosta. Uma colher de sopa de farinha de coco. Eu trouxe a farinha de coco, mas a gente pode usar também farinha de amêndoas. E farinha de grão de bico também dá certo. Uma colher de sobremesa de xilitol. Xilitol, para quem não sabe, é um adoçante natural, tá? E um dos mais usados hoje. Então, é bem legal para que a gente não tenha o açúcar. Uma colher de sobremesa de pasta de amendoim. Eu estou usando essa aqui, que ela é bem molinha. E ela é integral, então só é o amendoim, tá? Existem muitas marcas, muitas pastas de amendoim, inclusive pastas de oleaginosas, que aí vocês podem colocar aqui também, que é pasta de amêndoas, pasta de castanha e a pasta de amendoim, para que você tenha essa gordura da oleaginosa e esse sabor também para dar uma textura para esse bolinho. Mas escolham essas integrais, porque vocês vão pôr outras coisas no meio, né? Não tem que ficar colocando pasta de amendoim cheias de sabor. Porque também, cada pasta de amendoim, de diferentes marcas e jeitos, então, pasta de amendoim com sabor de leite ninho, pasta de amendoim de pistache. É muito bom, né, gente? Para quem gosta e para quem conhece já, é muito bom, de diferentes sabores. Mas ela tem muito mais produtos ali, ingredientes. Isso faz com que ela se torne mais calórica do que ela já é e até mais artificial, porque dependendo do que vai ali, ela começa a deixar de ser mais saudável, mais in natura, mais integral. Então, o conceito de usar esta receitinha aqui o mais integral possível, tá? Então a gente coloca o ovo, a farinha de coco, a pasta de amendoim, o cacau, fermento e água, só, tá? O bolinho é esse. Então eu vou fazer o primeiro bolinho aqui e vocês vão acompanhar tudo e depois eu só vou fazer a divisão de uma receita na forminha que eu falei aqui, tá? E uma receita na caneca e aí eu mostro essas duas versões prontas para vocês. Fechou? Bora lá! A gente vai, em primeiro lugar, colocar o ovo. Lembrando que a gente tem que quebrar o ovo em um recipiente sozinho. Não podemos que esse ovo esteja estragado e a gente quebre sempre ele já no meio de alguma receita. Ou às vezes até eu já sujo essa caneca e vou ter que lavar ela de novo, porque foi o ovo estragado, tá? Aí depois que ele veio bem bonitinho, a gente coloca na caneca. Tudo isso a gente pode bater com um garfo. E eu sempre bato a gema primeiro. Ou a gente pode bater com mexedor mesmo. Primeiro eu vou bater esse garfo, até por conta da pasta de amendoim, tá? Aí depois eu venho com aqui. Então aqui, o ovo. Uma colher de sopa de cacau em pó. Aqui é bem legal, eu acho que com a câmera de cima dá pra gente colocar aqui, ó, os tamanhos das colheres, tá? Colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá e até um pouco de alguma sobremesa menor, também é usado. E aí tem a colher de café, que ultimamente eu gosto de usar esse daqui com colher de café para pegar fermento, do que aquela colherzinha muito pequenininha. Beleza? Ok, então agora a gente vai no cacau. Pode fazer não super cheia, mas também não precisa deixar muito rasa, tá?
Tudo que vocês forem colocando, vocês podem já ir mexendo. Porque senão depois vai começando a ficar tudo empelotado. Tá? Então, ó, ovo e cacau aqui temos. Uma colher de sopa, então, de farinha de coco. Também, ó, não tão cheia, mas também tão rasa. Mexe de novo. Ele vai começar a já ficar mais durinho aqui. Uma colher de sobremesa de xilitol. A mesma coisa, ó, não tão rasa, não tão cheia. Belezinha? Tá. Uma colher de sobremesa de pasta de amendoim. Eu vou colocar já uma colher de sopa. Por quê? Porque eu já fiz esse bolinho e eu sei que fica mais gostoso. Então, bora lá. Até já deixei a colher ali de propósito. Então podem colocar, tá, gente? Pra quem não é muito fã da pasta de amendoim, aí vocês colocam e mexe. Mexe muito bem. Ele já virou uma pastinha, ó. Tudo bem. Tá? E a pasta de amendoim acaba deixando bem isso aqui também. Uma colher de café de fermento em pó e 2 colheres de sopa de água. Vamos usar essa aqui pra gente pegar a água e vamos já colocar o fermento. E por último, a gente vai colocar as 2 colheres de sopa de água. Eu gosto de colocar 3 já. Por quê? Reparem que na casa de vocês, a gente tem um padrão das colheres, assim como eu tentei filmar aqui na câmera de cima, mas isso é um padrão, tá? É uma média. Então, dependendo da marca daquela colher, ela acaba sendo um pouquinho mais curvada. Então, tem aquela colher mesmo que é de sopa um pouquinho maior. Então, eu gosto de colocar 2 bem cheias. E essa não é tão curvada, tá vendo? Então, por isso que eu já coloquei 3 aqui, tá? E como eu sei que ele vai soltando, vai ficando um creminho, eu sei que com 3 já fica bom. Aí a gente consegue deixar na caneca melhor, certo? Ó, só pra vocês verem, ó a textura, ó. Vamos ver se dá pra ver daqui, ó. Tá? Fica como se fosse uma massinha de bolo mesmo. E o de caneca vai apenas no micro-ondas, tá? Então vai de 2 a 3 minutos no micro-ondas. Em outros vídeos eu falo isso também, vamos recapitular. Micro-ondas vai depender muito da marca do micro-ondas que você tem, da potência que ele tem. Então, aqui a gente faz uma média de 2 a 3 minutos. Reparem no de vocês. Coloquem lá, coloca 1 minuto, 1 minuto e meio, vê como é que tá. Põe um garfinho lá pra ver se já virou um bolinho ou não. Põe mais meio minuto, ou às vezes põe 1 minuto. E aí vocês vão vendo até entender que pra vocês são 3 minutos. Ou no seu vão ser 4 minutos. Eu vou fazer no meu aqui agora e vou ver quanto que realmente ficou. Agora, essa outra receita que eu fiz, já deixei pronta, é a opção que a gente vai pôr nessa forminha. Vamos ver o que vai dar. Vocês vão descobrir junto comigo, hein? Então, a gente vai fazer essa na air fry. Eu vou ver quantos minutos, para daí ver a diferença do micro-ondas e da air fry, tá? Eu só tô pondo essa forma menor na outra maior, só para ficar mais fácil depois de pegar. Certo? Ó. Então, essa eu vou levar na air fry e vamos ver o que vai dar, tá? Agora, eu já deixei
1 minuto e meio no micro-ondas, o da caneca, e já ficou bom. Então, vamos trazer o outro para você. Tá? E como é que eu vi se ficou bom ou não? Foi como eu falei, vocês vão pegar um garfo e vão cutucar para ver se ele já tá fofinho. Tá? Vamos ver, ó. Vou até colocar um pouco mais aqui, ó. Tá vendo? Ó o meu garfo, ó. Saiu limpinho. Ó aqui as laterais, ó. Já desgrudou, certo? Então, sim, o nosso... Vamos tentar virar nesse? O nosso bolinho já está uma beleza. O que é legal a gente fazer aqui? Uma caldinha, para quem usa whey protein, que é a nossa proteína do leite, né? Do soro do leite. Você pode misturar um pouquinho de água com whey, bate, vira aquela caldinha. E aí vocês podem pincelar aqui em cima, tá? Vocês podem pegar um pouquinho mais de pasta de amendoim e colocar um pouquinho em cima. Às vezes você pode colocar uma banana, um morango, então você pode enfeitar esse bolinho da forma que você quiser. Pode pegar cacau também, um pouquinho de água e um whey de baunilha, que aí você une isso, deixa com um pouquinho de chocolate e faz essa caldinha que eu falei. O que vocês também podem usar, ao invés de ser água, é a gente colocar com leite vegetal, que fica bem legal. Você põe 1, 2 colheres do leite vegetal, mistura com o whey ou o cacau e faz essa caldinha. Então você pode pôr frutas como banana, morango, kiwi, uva, picada. Essa caldinha que eu falei, pode colocar a pasta de amendoim, que é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar um pouco de pasta de amendoim, vou fazer uma caldinha fina dela, que eu vou pôr água. A gente só vai brincar com ela aqui e salpicar um cacauzinho, certo? E aí a gente pode também usar coco ralado. Então você pode fazer uma caldinha com ele e salpicar por cima, tá? Então, bora montar isso daqui. Deixa eu pegar um outro recipiente pra gente misturar a pasta de amendoim. Então vamos deixar o bolinho de lado por enquanto. Vamos acrescentar. Vou pegar uma colher, não tão cheia agora, certo? E vou pegar o que a gente está usando já da água, só um pouquinho, para fazer uma caldinha. E deixa ela começar a se dissolver junto, tá? Vamos pegar esse daqui que mistura mais rápido. Ah, vai demorar muito. Isso é bom, ó. Apesar de eu gostar bem dessa pasta de amendoim, que ela tem essa textura, mas ó, tá vendo como eu comecei aquela hora a fazer, ela ainda não ficou. Aí vocês vão colocando um pouquinho de água. E cada pasta de amendoim que vocês compram, e às vezes até a pasta de castanha, elas têm uma textura. Tem umas que são mais moles, inclusive pasta de avelã, pasta de amêndoas e pasta de castanha, elas já são mais molinhas mesmo, tá? Então você tem que ver qual é o ponto da sua. Agora tem pasta de amendoim que é bem dura, vocês vão ter que pôr bastante água para ela ir melhorando. A minha já tá quase. Porque eu quero formar uma caldinha só para brincar de colocar ali em cima. Tá vendo, ó? Agora sim. Ela já começou a ficar mais líquida. Agora a gente vai brincar aí de decorar. Não é uma maravilha a gente decorando, mas... Bora lá. Enquanto a gente tá fazendo essa daqui, a outra receita tá lá na airfryer, tá? Agora a gente começa a brincar. Isso aqui eu falo que é mais a graça pro prato do que do próprio bolinho. Agora imagina isso daqui com frutas. Uma banana, um morango.
Aí eu não ponho toda a calda, tá? Ó, até já deixo um pouquinho. Por quê? Porque a hora que a gente vai comer esse bolinho, no meinho, né? Não tem a caldinha. Então depois vocês pegam e colocam mais. Fechou? Eu vou pegar com esse garfinho aqui, que é pra gente salpicar só. Ó. A questão do cacau, certo? Olha que graça. Meu bolinho. E aí a gente pode, eu tenho um coco ralado aqui também, a gente pode enfeitar o outro com o coco ralado que eu vou fazer pra vocês. Certo? Ó. Ficou bonito ou não? Nota 10, né, gente? Curta, compartilha com quem vai fazer essa receitinha aqui, ó. Prática, saudável, sem açúcar, sem farinha, né? Então, sem glúten, no caso. Muito saborosa e tem essa coisa do doce, para quem tá com vontade de doce. Nós mulheres aí, né? Quando a gente tá em dias complicados, hormonais, então a gente sempre quer um docinho, dá para inserir isso daqui. E o que vocês podem fazer? Quais os momentos do dia? Vocês podem fazer um bolinho desse até de café da manhã, tá? Tem proteína, que é o ovo, tem um carboidrato. Podem fazer de lanchinho da tarde, podem fazer de uma ceia, né? Que é um lanche da noite. Então, façam e se deliciem com essa receitinha low carb. Ela pode se dizer cetogênica? Também, só que vai depender dos ingredientes que você usa. Quando eu falei lá, farinha de coco ou farinha de amêndoas, beleza, ela ainda acaba sendo cetogênica. Se a gente usar uma farinha de arroz, uma farinha de grão de bico, aí ela já é mais low carb e dependendo da quantidade que vocês colocam, nem low carb ela vai ser, tá? Mas não deixa de ser um bolinho saudável do mesmo jeito. Então, o que eu tô falando aqui, low carb ou cetogênica, a gente tá falando de estratégias nutricionais e que muitas vezes vocês estão num processo de emagrecimento, né? Mas se você não tá, né? Você não tem problema com o peso, não precisa disso. Então, você pode usar outros tipos de farinhas e não precisar com que a receita seja low carb. Então, pegue essa base que a gente fez aqui hoje e reinventem. Brinquem com isso. Vocês podem colocar pedaços aqui no meio. Eu já fiz isso, porque esse bolinho eu faço sempre, tá? Por isso que eu fui brincando, mudando a receita aqui. Vocês podem colocar pedaços de banana pra ir no micro-ondas. Aí vocês podem pôr as frutas, vocês podem pôr pedaços de nozes, castanha no meio da receita. Uva passas. Aí vocês vão brincando, vai deixando o negócio um pouquinho mais gordinho, mas é uma receita saudável. Eu já coloquei também chocolate meio amargo, chocolate 70%. Aí você pega pedacinhos, quebra e põe no meio da massa antes de ir pro micro-ondas. Fechou? Então dá pra gente brincar, aproveitem e façam, tá? Agora a gente vai pegar outra receita pra ver como é que ficou ela testada na Airfry, lá naquela forminha lá bonitinha. Saiu! Olha isso aqui. Olha o formatinho dele, como fica até mais bonito. Até por isso que eu queria testar, tá, gente? Foi super rápido, não deu nem 5 minutos. E eu adoro o que ele faz. Parece que ele cresce de uma forma de um bolo melhor do que no micro-ondas, tá? Então, vamos tirar. E aí, ó, quando você fizer uma receita maior, dá pra vocês fazerem nessa daqui também. Faz um bolão, dá pra vocês cortarem no meio, rechear, tá? É que esse bolinho a gente tá fazendo um bolinho individual, né? Então é pra uma pessoa só. E aí você usa uma forminha menor. Mas senão você pode usar essas formas maiores. E ó como essa de silicone é fácil, porque ela simplesmente já solta. Olha, ficou até um pouquinho molinho ali no meio, viu? E vou falar pra vocês que eu até gosto. Eu não sei se vocês já fizeram um bolinho de chuva. Um bolinho de chuva é assim, você vai colocar, deixa aquele molinho no meio. Eu gosto. Então, esse ficou o nosso outro bolinho aí. Eu vou aproveitar a nossa caldinha com a pasta de amendoim, certo? E agora, ao invés de colocar o cacau para decorar, a gente vai fazer com o coco. Uma coisa legal também, que eu falei que vocês podem brincar e colocar uva passa e tal, o coco também, ó. É um que dá pra vocês colocarem na massa, tá?
E se também não quiserem que seja de cacau, vocês podem colocar na massa canela, coco. Aí vai ficar uma massa branquinha ao invés de chocolate. Também dá pra brincar e não precisa ser só de chocolate. Tem gente que não gosta, tá? Por isso que eu falei, usem e inventem moda com essa base que a gente fez. E aí vocês podem trocar ingredientes, certo? Por mais um pouquinho aqui. E mais um bolinho aí pra gente, tá? Então, façam em casa, experimentem, comentem aqui se vocês já fizeram, se vocês gostaram, se vocês já usam no dia a dia de vocês. Então, fica a dica aí de uma receitinha prática, saudável e muito gostosa pro seu dia a dia. Até a próxima com mais receitinhas para vocês. Deixa aqui nos comentários uma sugestão do que você quer que eu esteja aqui fazendo junto com você.